Oi, gente, Silvana aqui. Hoje nós vamos falar sobre o livro Memórias de Marta. Eu li esse livro para o Clube do Livro da Biblion, no mês passado, em novembro. E é um livro bem curtinho, assim, é bem interessante. É um livro de uma escritora brasileira chamada Júlia Lopes de Almeida. Esse livro ele foi publicado em 1899, né? Então você vê aí que é um livro bem antigo, né? Do final do século XIX. E ele se passa no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, né? Mais especificamente em São Cristóvão. Esse livro ele conta a história da Marta e da mãe dela, que também se chama Marta. Né? A Marta, que é a narradora da história, conta a história dela e da mãe dela. E já começa o livro com ela narrando a morte do pai. Né? E a partir da morte do pai dela, elas duas foram praticamente excluídas da sociedade, né? A sociedade que até então elas participavam da época, que era uma sociedade respeitável e com alguma condição financeira, elas acabam sendo excluídas dessa sociedade e vão morar em um cortiço, né? Um cortiço em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e a mãe dela começa a trabalhar engomando roupa e tal, e em determinado momento a mãe dela coloca ela para estudar, né? Coloca ela na escola e ela consegue adquirir um certo respeito nessa sociedade de volta quando ela se torna professora. Então, através do estudo e se tornando uma professora, ela adquire certo respeito. Mas o livro, acredito que de certa forma, ele trata de algo muito mais profundo, né? Ele fala muito sobre o papel da mulher na sociedade da época e como a mulher era vista, e qual papel cabia à mulher. De certa forma, as mulheres não tinham muita alternativa, elas não tinham opção para a vida delas. E a Marta, ela quer ter a própria vida, ela quer trabalhar e ela quer dar aula, ela quer ter a vida por ela mesma. Em contrapartida, a mãe dela passa praticamente a história inteira falando para ela que ela precisa casar, ela precisa arrumar um bom marido, porque só assim ela vai conseguir ficar em paz, só assim ela vai descansar, porque ela sabe que ela não vai estar sozinha. Então, o tempo todo a mãe dela dizendo que ela precisa casar para ser cuidada. Acredito, né, que hoje a gente acha esse conceito, né, absurdo. Mas se a gente levar em consideração a época em que o livro foi escrito, faz sentido, porque era o que se esperava e era a realidade da época, né? É um livro que me deixou, de início, bem decepcionada com o final, porque ela estuda, ela dá tudo de si, ela consegue mudar com a mãe dela daquele cortiço, daquela vizinhança que fazia tão mal a ela, que ela se sentia tão mal de estar naquele lugar, consegue mudar para uma, né, casinha modesta, mas melhor, e melhorar um pouco as condições dela e da mãe dela com o trabalho dela de professora, mas acaba, por certa pressão da mãe, ela acaba se casando com um homem mais velho, um homem pelo qual ela não tem qualquer sentimento, mas naquela época isso não era essencial. Na época ele o que é considerado, né, para casamento? É um bom homem, é trabalhador, é respeitoso, vai cuidar de você, essas coisas, né? Você não precisava gostar do cara para casar. E ela acaba cedendo a pressão da mãe e casa. Então esse final me decepcionou um pouco. Porque eu falei, ela lutou tanto pra, né, ter a própria vida, pra se bancar a mãe e tal, e ter uma vida mais tranquila, e acabou cedendo a pressão e casando. A mãe dela já vinha doente, tanto que logo depois do casamento a mãe dela morre. E aí fica mais claro ainda aquela questão de que a mãe dela estava realmente esperando ela ter alguém para cuidar dela, né, que a mãe não poderia mais fazer esse papel,
para sucumbir à doença, que ela já tinha uma doença de longa data. E ela, a partir do momento que a filha casou, ela parou de lutar e acabou morrendo. Esse final me deixou um pouco decepcionada, mas aí eu pensei, pô, 1899, né? O que esperar de um final, né? Já é muito. A autora, porque a Júlia, né? Júlia Lopes de Almeida é uma autora que ela é mais pra frente, é considerada pra época feminista, abolicionista e toda progressista para a sociedade da época. Então, já é muito ela ter colocado uma mulher tão ativa, tão dona da própria história, né? Esperar que o final fosse diferente disso, realmente, era esperar demais. Mas é um bom livro, eu gostei da leitura. Foi bom conhecer um pouco mais da sociedade carioca da época, né? Conhecer um pouco mais da visão que as pessoas tinham, né? Enquanto a figura feminina, né? A figura da mulher naquela sociedade. Qual era o papel que a mulher desempenhava naquela sociedade? Como se, de fato, não tivesse outra alternativa, né? E saber que a gente já evoluiu muito e que hoje a gente tem N possibilidades e a gente pode fazer da nossa vida o que a gente quiser, né? Ainda existe uma pressão muito grande para a mulher, enquanto esposa, mãe, dona de casa, aquela coisa de que a maternidade é instintiva. Não, gente, não é. Não é. Mas a gente já evoluiu muito, né? Da época em que a história foi escrita para agora. E é isso, essa é a minha dica de hoje para vocês. Leiam Memórias de Marta. Vou deixar o link da Amazon aqui embaixo para vocês acessarem caso queiram adquirir o livro. E vale a leitura, é um livro bem curtinho, tem 150 e poucas páginas, assim, foi muito rapidinho de ler. Eu li no mesmo dia, né? Em um dia, acho que eu levei menos de 3 horas lendo esse livro, né? Eu comecei e terminei no mesmo dia. Foi bem legal, assim, a leitura é muito fluida, muito tranquila. Ó, papum. Então, vou deixar o link disponível. Não esqueçam de curtir o vídeo. Se não seguir o canal, já segue aí. E ativa o sininho para não perder os vídeos novos. E daqui a pouco eu volto com mais resenha para vocês. Tchau, tchau.